tome providências. Outros temas que estão parados na Câmara, principalmente, que já passaram pelo Senado, de certa forma também dizem respeito à divisão de recursos orçamentários. Por exemplo, o que é que o senhor acha da aplicação do piso nacional para os professores de R$ 1.451, que seria hoje, e que muitos governadores estão questionando por alegarem não terem condições de pagar tanto aos professores? Na verdade, os municípios e os estados, ou boa parte alega que não tem condições financeiras de pagar. Mas quem tem que ser sacrificado é o professor. Como você pode exigir uma boa e qualificada educação, remunerando pessimamente os professores? Nós vamos perder talentos no magistério, né? E já há escassez em determinadas áreas. Então, a questão não é afirmar eu não posso pagar, é afirmar eu devo pagar e vamos buscar como pagar. E aí cabe à União, exatamente isto chega no cenário do debate sobre o sistema federativo. Realmente a União está ficando com a parte do leão, está gastando mal a parte do leão, há desvios, muita corrupção, superfaturamento, sobrepreço, pagamento de propinas. Se nós tivéssemos a capacidade de reduzir os índices de corrupção, certamente teríamos mais dinheiro em caixa para atender a essas demandas. Você falar que não pode pagar um piso salarial dos professores, mas pode permitir que roubem e debochem dos que pagam impostos do país, como vimos na televisão há poucos dias, os corruptos roubando e rindo diante do povo que paga imposto. Esta é a questão. Então é evidente, há estados e municípios hoje sem condições, mas eles também são responsáveis, alguns são responsáveis, porque eles também fizeram crescer as despesas correntes exageradamente. Como é que o senhor vê também essa questão da PEC 300? Aqui em Brasília se faz a cortesia com o chapéu alheio, né? Porque as despesas com segurança, educação e saúde em Brasília são realizadas com os recursos da União. Então o Brasil todo paga. Por isso que os estados reclamam que não possuem condições de pagar o salário igual ao que paga Brasília. O ideal é que todos possam pagar. Mas para que todos possam pagar, a União tem que abrir mão de parcela do que retém, não é? Eu tenho um projeto aqui que inclui as contribuições sociais, que correspondem, como eu já disse, correspondem a 56% do total da receita pública no país. O projeto inclui na partilha para a composição do Fundo de Participação dos estados e dos municípios. Desta forma, nós começamos a nos entender, né? Então, se isso é possível, e é possível fazer, vai possibilitar que se pague igual. Que o Paraná, o Pará, o Maranhão possa pagar salários iguais aos salários pagos por Brasília. E quanto ao Código Florestal, que parecia que havia sido consensuado aqui no substitutivo que foi aprovado no Senado, mas quando chegou na Câmara, novamente passou a sofrer uma saraivada de críticas, especialmente da bancada ruralista. Como é que o senhor, como líder do PSDB, tem visto essa última etapa desse debate? Olha, primeiro é bom dizer que é uma tarefa complexa de compatibilizar os interesses do progresso econômico, especialmente na área rural, com a necessidade imprescindível de preservação ambiental, que é uma demonstração de amor à vida. Esta é a dificuldade, compatibilizar. E isso é que se procurou fazer aqui no Senado. Por isso, houve necessidade de que os dois lados cedessem para chegar àquele texto que foi aqui aprovado.
Da nossa parte, nós entendemos que não é o ideal, mas foi um grande avanço e eu imaginava que a Câmara dos Deputados fosse aprovar imediatamente, uma semana depois de aprovado pelo Senado Federal o novo Código Florestal. O adiamento é que restabeleceu a briga, né? Trouxe de volta o senhor não acha preocupante que esse assunto não seja concluído antes da chamada Rio+20, que vai acontecer em junho no Rio de Janeiro? É preciso que seja concluído e acho que será concluído, né? A Câmara já debateu demais esse assunto. O Senado foi rápido, mas a Câmara ficou anos debatendo esse assunto. O PSDB tem uma posição específica em relação à construção da usina de Belo Monte, que também tem tanto provocado polêmica entre os ambientalistas? Não há uma posição partidária, não houve pessoalmente, uma, é a favor? uma definição. Eu tenho dificuldade de opinar a respeito em função de não conhecer na localidade o problema. Eu não fui ao local tenho que ouvir os especialistas a respeito, né? Então, obviamente, eu não devo emitir uma opinião, principalmente em nome do meu partido, sem conhecer tecnicamente e na proximidade do problema. Outro tema emergente, especialmente depois do tsunami e do terremoto que abalaram o Japão, é a continuação da utilização da energia nuclear no mundo. Diversos países do mundo, especialmente a Alemanha, já declararam que vão interromper os seus programas de produção de energia nuclear. O senhor, como um político experiente, como vê essa questão no Brasil? Nem se discute, né, lamentavelmente. Você está colocando na pauta da nossa entrevista, mas o governo não está colocando na pauta das suas preocupações. Se há essa preocupação lá fora, deveria existir aqui também. Qual vai ser a posição do PSDB em relação à instituição do Fundo de Previdência Suplementar para os funcionários públicos? Olha, a posição do PSDB tem 15 anos, né? O PT é que mudou agora. Infelizmente, um atraso de 15 anos, que provocou, obviamente, o aumento das dificuldades do governo na área da Previdência. Agora querem votar aqui rapidamente, de forma atropelada, sem nenhuma emenda, sem nenhuma possibilidade de aprimorarmos o projeto. Nós apresentamos emendas, o PSDB tem emendas para discutir, mas o governo não quer discutir emendas, quer aprovar do jeito que veio da Câmara. Mas esses que estão no governo hoje impediram, há 15 anos atrás, que o PSDB pudesse instituir esse mesmo plano de previdência complementar para o servidor público. Ou seja, depois de 15 anos, querem empurrar goela abaixo um projeto que vem do Executivo e da Câmara, sem que o Senado possa aprimorá-lo. Mas, em tese, nós somos favoráveis, éramos favoráveis há 15 anos, não mudamos, continuamos com a mesma posição, queremos colaborar para que seja aprovado o projeto, mas gostaríamos de melhorar. Uma última pergunta, já que o nosso tempo está se esgotando. E a Lei Geral da Copa, essa que está vindo da Câmara para ser apreciada e votada no Senado, qual é a apreciação que o senhor faz? Olha, o Brasil todo está ouvindo esse debate, está assistindo esse debate há algum tempo, né? Desde o ano passado. Mas o que a população ouve, né? E lê? Eu fico pensando, o quê, não é? Mas é só se toma cerveja ou se não toma cerveja nos estádios. O que mais além da cerveja se discutiu nesse período de debate sobre a Lei Geral da Copa? E meia entrada, né? Negócio de meia entrada. Agora, teve também a frase infeliz lá do pontapé no traseiro. E tem muita gente merecendo esse pontapé. Veja, Curitiba, por exemplo, que é uma capital importante, nós vamos ter 3 jogos. Então, um debate sobre assuntos acessórios durante meses, desviando o foco, enquanto aqui em Brasília, por exemplo, o estádio Mané Garrincha já recebeu 11 aditivos,
O valor inicial da obra já foi acrescido em 260 milhões de reais. A obra vai passar de 900 milhões de reais. Isso é essencial para o Brasil. Isso diz respeito ao legado, à conta. Aliás, até a televisão mostrou outro dia uma conversa indiscreta de um secretário do Paraná, estimulando o Atlético Paranaense a tomar empréstimos do BNDES, porque essa dívida seria perdoada depois. Veja, nós chegamos a esse ponto. O povo brasileiro vai pagar mesmo essa conta, não é? O Tribunal de Contas já tem uma avaliação de que apenas 8,8% dos recursos destinados ao projeto da Copa são recursos privados. É dinheiro público, de forma assim absoluta, dinheiro público. Isso vai custar muito para o Brasil, não é? E nós estamos discutindo muito a questão da cerveja, da cachaça, enfim, é um desvio de foco. Nós temos que voltar ao foco, temos que propor transparência em todas as ações que dizem respeito à Copa do Mundo, porque os recursos públicos estão sendo utilizados fartamente. Há uma farra com o dinheiro público para a preparação dessa Copa do Mundo. E a privatização dos aeroportos, isso quase não foi discutido, como se não fosse importante. Isso passou assim como a nuvem. Se anunciou, se fez o leilão, sem transparência alguma, empresas até com alguns precedentes perigosos ganhando a concorrência. Aí você vai verificar, os recursos são públicos também, é dinheiro dos fundos de pensão. Aliás, esses fundos de pensão são inesgotáveis, né? Financiam tudo. Os fundos de pensão é BNDES, BNDES é dinheiro do Tesouro, é dinheiro do FAT do trabalhador, do FGTS do trabalhador. Aí fala num percentual pequeno de dinheiro da iniciativa privada, lá na frente, não se sabe quando. E isso nem se debateu, isso passou rapidamente. Aí ficamos debatendo a cerveja ou a cachaça. E se eu lhe perguntasse, para encerrar a nossa conversa, o senhor se considera um político, neste momento, otimista com o futuro do Brasil ou faz suas ressalvas? Eu sou sempre otimista, né? Eu acho que é como ensinou o Antônio Gramsci, que você deve ser pessimista no diagnóstico, mas ser otimista em relação às possibilidades de solução. E quem tem um país como o Brasil tem que ser otimista. As potencialidades são extraordinárias. Nós é que muitas vezes, quando digo nós, os políticos, os governantes, é que atrapalhamos o país. Mas quando nós melhorarmos, certamente esse país dará um grande salto de qualidade. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Bem, chegamos ao final da entrevista com o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, líder da bancada do PSDB no Senado Federal. Se você quiser encaminhar uma sugestão de pauta, fazer um comentário, enviar-nos a sua crítica, pode fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV ou pode também ligar para o Alô Senado no número 0800 61 2211. Até um próximo programa.